Olá, irmão e irmã, paz e alegria de Deus no seu coração. Hoje é dia 8 de junho, domingo, festa, solenidade litúrgica de Pentecostes. 50 dias depois da Páscoa, nós celebramos a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre os discípulos de Jesus. E o trecho da Palavra de Deus que nos é proposto aqui nesse programa, Verbo, da Diocese de Santo André, que vai por todos os meios de comunicação da Diocese, é o Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 19 a 23. Vamos ouvir com atenção a palavra do Senhor. Ao anoitecer daquele dia que era o primeiro da semana, estando trancadas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus. Colocou-se no meio deles e disse: "A paz esteja com vocês." Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram contentes porque viram o Senhor. Jesus lhes disse de novo: "A paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês." Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles, dizendo: "Recebam o Espírito Santo. Os pecados daqueles que vocês perdoarem estarão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, o Espírito Santo é força divina que impulsiona os discípulos e discípulas de Jesus. Não há mais barreiras que o ressuscitado não possa atravessar. No mesmo dia da Páscoa, ele aparece aos apóstolos medrosos e lhes deseja a paz. A paz esteja com vocês, mas a paz não é essa paz que o mundo oferece, que é uma preparação para a guerra, A paz é o desejo de plenitude que o Mestre lhes oferece. É a primeira boa notícia que recebem, a dádiva por excelência que vai auxiliá-los na superação do medo. A paz é a força de Deus no seu coração, te alegrando. É o Espírito Santo habitando em você. Essa é a paz que Cristo nos dá. Após uma segunda saudação do desejo da paz, os discípulos são convidados a dar continuidade à obra do Mestre. E para isso são enviados, Eu vos envio. Eles são enviados na força do Espírito. Em seguida, sopra sobre eles, o sopro, o símbolo do Espírito Santo, que é vida, Que é a certeza da sua presença, da sua força na missão dos seus. Então, com o sopro do Espírito, o ressuscitado renova a ação de Deus Criador, que deu vidas ao ser humano. Então, em Jesus somos novas criaturas. Assim como lá no início da criação, o Espírito pairava sobre as águas, aquele vento, aquele sopro, agora que Jesus sopra sobre os apóstolos, Esses primeiros seres de uma nova criação que Deus está fazendo no coração dos que se convertem a Jesus. Ser humano criado para viver a paz, a reconciliação, a harmonia entre Deus, entre os irmãos, entre a criação. Então, o sopro do Espírito, Jesus ressuscitado impele sua igreja a sair de si, ele sopra, para que a igreja não fique trancada em quatro paredes, para que a igreja se lance no mundo, superando os medos, os comodismos, saia da sua área de conforto para levar à sociedade os valores do reino de Deus. Que maravilha que é a força do Espírito Santo agindo em nós. Bendigamos a Deus por isso. E hoje, meus irmãos, às 10 horas, eu terei a alegria
de presidir a celebração da Crisma na paróquia Maria Mãe dos Pobres, na Forania Diadema, lá no Canhema, bairro Canhema. Então, às 19 horas, também a celebração no Santuário Diocesano de Nossa Senhora Imaculada Conceição, na Forania Mauá, com mais uma turma de jovens e adultos, confirmando sua fé em Cristo e na Igreja. Que o Senhor seja louvado por esses jovens generosos que se preparam e desejam receber, a Crisma, a força do Espírito Santo. Peçamos a Deus que alguns desses jovens sintam o chamado para serem sacerdotes, para entrarem no seminário, se preparar e dedicar sua vida a sinalizar para a comunidade, na força do Espírito, a presença de Jesus. Que maravilha a missão dos sacerdotes, que temos aqui na Diocese, trabalhando tanto como trabalham os queridos padres, que desperte no coração de vocês também um desejo de se unirem a eles no nosso clero. E agora a bênção de Deus a todos, uma bênção calorosa, afetuosa a cada um, pedindo a Deus que ninguém desanime, mas que tenham perseverança, Não se desanime diante das dificuldades, o Espírito Santo nos impulsiona. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Fique em paz, fique com Deus no seu coração. Amém.